Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, onde falamos sobre política. E hoje, nós vamos falar aí um pouquinho sobre o discurso do Brasil e da Argentina, na Assembleia Geral da ONU, né? Por que isso, pessoal? Porque nós temos aqui no Brasil, um governo de esquerda e nós temos lá na Argentina um governo de direita, né? Então é importante a gente ver aí, pelo menos conversar um pouquinho sobre essas diferenças, entre esses dois discursos, para a gente poder aí reforçar, o nosso conhecimento sobre posicionamentos de direita e posicionamentos de esquerda, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Lac, sou candidato a vereador aqui na cidade de Volta Redonda, número 30030, o meu número de urna pelo Partido Novo. E temos um candidato a prefeito aqui, o Mauro Campos, número 30. O Partido Novo é um partido de direita. Inclusive, eu gravei aí uns vídeos sobre partidos de direita, partidos de centro e partidos de esquerda, que estão aí no meu canal, depois você pode até assistir. Assim também como você pode assistir os vídeos onde eu conto a história de todos os partidos políticos aqui do Brasil, tá ok? Bom, mas vamos lá, A gente teve aí o discurso do presidente Lula lá na Assembleia Geral da ONU, que é o primeiro discurso, tradicionalmente é o discurso do Brasil, ou seja, o presidente que na época estiver governando o Brasil vai lá e discursa, na Assembleia Geral. E nós tivemos também um discurso do presidente argentino, o Milei, né? Bom, em termos de repercussão internacional, aí eu me refiro à repercussão em grandes jornais, aí, principalmente jornais americanos, o discurso do presidente Milei teve uma repercussão muito maior, né? Inclusive foi capa no Washington Post, que é um jornal aí. Não foi no Washington Post, não, foi no Financial Times de Londres. Desculpa, falei aqui, me confundi. O Financial Times de Londres, que fez uma matéria com o discurso do Milei, inclusive de primeira página, tá? Então, assim, o discurso do Milei teve uma repercussão em jornais assim de importância mundial muito maior do que o discurso do Lula, né? Mas tem algumas razões, né? Enquanto o discurso do Lula, teve aquele viés de esquerda, e outra coisa, o discurso do Lula, por exemplo, não falou das queimadas, e o povo lá fora está um pouco chateado com o governo Lula por conta das queimadas, porque um governo que na época da eleição falou que ia diminuir o número de queimadas, preservar a Amazônia e aquele blá 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 todo, e na realidade, olha a quantidade de queimadas sendo noticiadas diariamente aqui nos nossos telejornais, na internet e por aí vai, Então, talvez essa seja uma das razões que o discurso do Lula também não tenha ganhado assim nenhuma grande visibilidade, Uma outra razão é o próprio discurso em si, Que o discurso em si ele é um pouco diferente por exemplo, do discurso do Joe Biden, que é o presidente americano. Ou seja, tem uma coisa comum entre os discursos do Joe Biden, do Lula e do Milei. Todos eles pedem mudanças, digamos assim, na gestão da ONU, na forma da ONU ver o mundo, e tratar as questões conflitantes que tem no mundo. Lembrando que a ONU foi uma organização fundada lá depois da Segunda Guerra Mundial, onde ela buscava evitar que novos conflitos de grande porte acontecessem no mundo inteiro. E ela busca ter uma solução pacífica para questões aí, de conflitos assim dos países. Mas, ultimamente, a ONU tem fracassado nessa sua missão. Por exemplo, temos aí o conflito na Ucrânia, que já tem aí mais de anos aí rolando, e agora, recentemente, o conflito de Israel com Hamas e com Hezbollah. Primeiro foi com Hamas e agora com Hezbollah. E também
não tem prazo, digamos assim, para findar o conflito, né? Essa é a realidade. Pessoas estão morrendo e a ONU não tá conseguindo, né, cumprir o seu papel pelo qual foi formada, né? Esses são exemplos recentes. Então, os três, tanto o presidente brasileiro, o presidente americano e o presidente argentino, pedem mudanças, mas cada um tem uma visão diferente dessas mudanças. O governo brasileiro tem sempre aquela visão da esquerda, né? Pede mudanças, falando que os países do sul global eles não são representados, aquela história sempre de representatividade, né? Que a gente vê muito, por exemplo, no governo da esquerda, né? Não, tem que ter representatividade, tem que ter representatividade. Então eles estão querendo levar essa questão da representatividade dos países do Sul para a ONU, né? E poder se sentar à mesa para discutir assuntos, né? Hoje o Brasil, ele, por exemplo, não tem uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. E é isso, ou seja, sempre com um viés da esquerda. O presidente argentino, ele também pede mudanças, né, na gestão da ONU, mas ele olha sempre, ele fala que a ONU, a razão pela qual ele apresenta que a ONU não está tendo mais sucesso é porque, ao invés de se debruçar sobre os conflitos, a ONU fica querendo se meter em questões internas, né, do países, como, por exemplo, comportamento, economia, ou seja, é como se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse que ter os mesmos posicionamentos, aquela história progressista, né, que a gente já viu, né? Então o Milei, ele é muito enfático nesse ponto, né? Essa visão progressista que se instalou na ONU, né? Então ele é contra isso, inclusive no final do discurso dele, ele fala que a Argentina vai deixar de ter esse posicionamento neutro que sempre teve, para ter uma posição mais a favor da liberdade, né? E aí, quando ele se refere à liberdade, ele fala de liberdade de expressão e de liberdade financeira também, né? Então, assim, houve um embate aí entre esses discursos, né? O discurso do Lula, alguns analistas, até que mesmo no Brasil, acharam ele um discurso muito vago, né? Digamos assim, o que ele fez, né? Ele tentou cavar uma vaguinha lá no assento lá de segurança lá, mas acho que isso não vai levar a nada, né? Foi só um discurso assim, para você colocar na parede. E o discurso do Milei na Argentina, ele está fazendo o papel dele lá, né? Muita gente também fala que o discurso do Lula é um discurso também para os eleitores dele aqui, né? Na hora que ele vai lá e fala sobre representatividade, ele está se dirigindo também ao público interno aqui que elegeu ele. Eu acho legal, assim, você conhecer um pouquinho dessas análises, né, do que um discurso de um discurso de outro. Tanto que eu vou deixar aqui nos comentários fixados aqui desse vídeo um link com o discurso do Milei e um outro link também, não com o discurso do Lula, mas com uma análise feita ali de comentaristas aqui do Brasil sobre o discurso do Lula, tá? Para que você possa entender um pouquinho melhor essa questão de posicionamento de esquerda, posicionamento de direita. E por que pessoal, e aí, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Tem a ver que nós estamos tendo uma eleição agora em 2024, né? Uma semana que vem, no dia 6, é o dia da eleição, e a gente vai votar ou em partidos da direita ou em partidos de esquerda, né? E você, né, o eleitor tem que pensar, se você se você está mais, digamos assim, tem mais afinidade com o pensamento da direita ou com o pensamento da esquerda. Por quê? Porque você tem que votar em partidos que tenham mais um pensamento alinhado com aquilo que você defende, sabe? Independente lá eu tenho certeza que se você olhar para dentro, por exemplo, você tem um afinamento mais com a direita, escolhe um partido da direita e vai lá, procura um candidato que esteja mais, ou que você goste dele, e, digamos assim, esteja bem alinhado com esses valores.
Então eu falo isso porque a gente às vezes na eleição municipal, né, principalmente na eleição para vereador, a gente não olha muito isso. A gente olha só, aquele cara é legal, aquela senhora ali é gente boa, vou votar nela. Mas às vezes você está votando, com seu voto, você está fortalecendo um partido que não tem nada a ver com aquilo que você defende. Então é muito importante que você tenha essa consciência de votar, não só olhando a pessoa, mas olhando principalmente ao partido, porque esse partido é que depois você fortalecendo ele, ele pode chegar lá à presidência e aí ir lá no discurso da ONU e fazer lá um discurso lá, digamos assim, com um pensamento do partido. Eu acho que o discurso, por exemplo, do Lula na ONU esse ano, ele levou mais uma ideologia de partido do que, um pensamento governamental para melhorar a qualidade de vida de nós brasileiros. Então eu vejo assim, no discurso dele, uma fala muito ideológica, né? E a gente não precisa de ideologia, a gente precisa de melhorar a nossa qualidade de vida. E eu vejo, por exemplo, que no discurso do Milei, ele tem muito mais isso, né? Que razões, ou seja, o que a gente tem que fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ele fala muito do povo argentino, né? E é lógico que falando do povo argentino, ele já dá sinais de ações assim concretas que podem ser feitas em todos os países do mundo, né? Desde que sigam aquelas, digamos assim, aquelas orientações ali econômicas. O Milei é um economista, né? Então ele tem ali muitos conceitos econômicos que são válidos em qualquer parte do mundo. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer esse embate aí, Brasil, Argentina, esquerda, direita, Lula, Milei, para que aqui para o nosso contexto, né? Para aqui o nosso contexto da eleição municipal. Vou deixar aí os links aí para você possa assistir, tirar aí um pouco mais de conclusão sobre o assunto. É interessante de assistir. E no mais é isso, tá? Se você chegou até aqui, espero que você dê aí o seu joinha aí, tá? Não se esquece de dar o seu joinha, tá? E se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo aí e digamos assim, boa escolha na próxima semana. Um forte abraço. Se você estiver aqui em Volta Redonda, Fábio Lac, 30030.